Ok, nós já estamos gravando, então boa noite para todos. Boa e noite. O Fred vai fazer a prece inicial para a gente. Por favor, Fred. Boa noite a todos. Vamos então nos concentrar, fechar nossos olhos, aproveitar esse momento de conexão com Deus, nosso Pai Criador, Criador de todo o universo, de todas as coisas. Agradecer por esse momento que podemos desfrutar toda segunda-feira de aprendizado, que o grande Mestre Jesus, que os nossos irmãos do plano invisível nos auxiliem nesse momento, que possamos canalizar toda a nossa energia, toda a nossa vibração, né? Esquecendo, deixando de lado as paixões, deixando de lado os sentimentos, os pensamentos que nos fustigam, que nos atormentam às vezes, e que possamos concentrar na grande máxima, no nosso Evangelho, que é o nosso caminho de luz, nosso pão que nos alimenta toda semana, né? Que possamos aproveitar ao máximo esse momento de aprendizado e lembrar de todas as pessoas que se encontram em situação de dificuldade financeira, dificuldades morais, e que a nossa Mãe Maria estenda seu manto de misericórdia sobre todas as pessoas que se encontram nessas situações de dificuldades e sofrimento. Que assim seja. Ok, obrigado, Fred. Você quer colocar alguma coisa? Não? Então, a gente vai começar a nossa apresentação e depois de um certo tempo a gente vai passar um vídeo, ele tem 4 minutos, mas é importante porque a gente mostrou um vídeo porque a nossa mente fica doente e agora ele vai mostrar, tá bom, mas como que a gente faz ela ficar saudável, tá? Vamos ver que é uma coisa muito parecida, tá bom? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui a apresentação. Então, vamos lá. Nossa aula de 24/10. Na aula passada, desse processo, né? Dos 3 mundos, falamos também do amor, falamos de como o ego, né? Ele vai... Como é que o ego ele vai entrando no processo de evolução. Deixa eu passar rápido aqui. Aqui, né? Então, nós conversamos sobre isso aqui. E nós mostramos a questão do ego, do self, como é que vai o ser humano mudando a sua condição mental e mesmo emocional, porque a questão do ego e do self envolve tudo, envolve o mental, envolve o emocional, envolve o desenvolvimento dos sentimentos, os instintos, envolve todo esse processo de aprendizado que nós angariamos e que nós precisamos transformar. Então, foi isso que nós fechamos na aula passada, e aí agora nós vamos entrar aqui, tá? Nós vamos deixar isso aqui um pouquinho para depois, tá? Nós vamos direto aqui, roteiro de desenvolvimento da consciência, do ego para o self. Então, é disso que nós vamos estar falando, do despertar da consciência. Isso está baseado em algum material da Joana, algum material da filosofia de Platão, tem alguma coisa do Carl Gustav Jung, porque está ligado à Joana também, tá? Então, vamos lá. Aqui, então, era o que a gente queria mostrar no começo, né? Mas vamos lá. Então, a psique são todos temas, palavras que a gente escuta, mas às vezes a gente não entende, né? Por exemplo, psique, o ego, arquétipos, complexos, sombras, inconsciente coletivo, né? Inconsciente pessoal. São palavras que às vezes geram uma certa confusão, porque a gente pensa, poxa, mas tantas palavras diferentes na nossa mente, né? Será que tem que ter tudo isso e tal? Mas são pessoas que estudam a mente há alguns séculos, e se você pensar lá no passado, lá em Platão, há mais do que isso, e agora com Freud, Jung e outros, né, a gente vai perceber
que essas palavras vão significando determinadas ações, determinadas coisas que ocorrem em nossa mente. Nós não vamos falar de todas, mas vamos falar de alguma, e é claro que isso aqui não é um curso de psicologia, então nós vamos falar de uma forma superficial para dar uma noção do que significa essas coisas, tá? Então vamos começar dizendo assim, ó, self e arquétipos, tá? Então vamos pensar assim, self e arquétipo. O que seria o self e os arquétipos? Então, uma coisa. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a palavra arquétipo, que é muito colocado como algo criado pelo Carl Gustav Jung, e ele que colocou isso no processo da psicologia científica, ok? Mas isso já era usado na época da Grécia Antiga por Platão, há 400, 500 anos antes de Cristo, né? Já se usava a palavra arquétipos, inclusive ela tem origem, depois eu vou mostrar a origem da palavra para vocês. Mas pensa o seguinte, que a gente vai dividir as sombras, o self, o ego, em como se fosse, compara com um círculo, tá? Então, quando você pega aqui o self e os arquétipos, você pensa assim, ó, a lei de Deus gravada em nossa consciência, self, ou as sementes divinas, no aguardo do solo propício à evolução do ser. Então, os arquétipos, eles são, de acordo com Platão, aqui nós não vamos falar do Jung agora, depois nós vamos comparar as duas coisas, eles são aquelas coisas do mundo da ideia, ou seja, os arquétipos são as coisas primárias, as coisas mais elementares da criação. Então, nós estamos falando de quê? Estamos falando de arquétipo como arquétipo da justiça, o arquétipo da bondade, o arquétipo da beleza, e assim sucessivamente. Depois nós vamos ver uma listinha. Então, isso são os arquétipos divinos, ou seja, quando Deus criou o universo, né, ele criou também leis. Então, as leis divinas são as leis que regem a estrutura do universo no aspecto espiritual. Como, por exemplo, existe uma lei de justiça, ela é perfeita. Abaixo da lei de justiça existem as outras leis também divinas que são perfeitas, como o karma, como a misericórdia. Então, está tudo ali. Existe a lei de bondade, né? Existe uma lei que fala da bondade, que é necessário existir para que os seres evoluam, não só a nível de justiça e de conhecimento do que é certo e errado, mas também das suas ações a nível de bondade. A lei da beleza, porque o universo, a criação é bela, né? Não a beleza como a gente conhece. E tem outras, tá? Nós vamos falar um pouquinho delas. E aí a lei maior, que todas estão abaixo dela, é a que a gente já falou aqui, é o amor. Ou seja, é o maior poder do universo, aquele que criou tudo, inclusive criou os arquétipos divinos ou as leis divinas. Mas também dentro dos arquétipos tem algo que é mais próximo de nós, que são as virtudes. Então, as virtudes nós vamos aprender aqui nas nossas aulas, nós já falamos, quem repetiu o ano já sabe, elas são como que sementes divinas, que estão na nossa mente, pronto para que a gente possa trabalhar essa semente, trabalhar o solo para que ela dê fruto. Então, tudo isso se traduz em arquétipos. E o self é todo esse conteúdo que vocês estão vendo. E você fala, mas isso no Espiritismo diz o quê? Na questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Pergunta de Kardec. Está escrita a lei. Quando fala a lei, você fala, é uma só? Não, tudo se engloba em uma só. No final, tudo está restrito ou está abaixo da grande lei, que é a lei de amor. Então, quando você fala lei, ela tem a lei do amor e todas as outras que se subdividem embaixo. Mas aí fala a lei. E a resposta dos espíritos é na consciência. Ok? Vamos um pouquinho mais. Aí você tem logo aqui o quê? O inconsciente, ou as vidas passadas. Aqui nós falamos inconsciente das vidas passadas. Na psicologia do Jung, ele vai falar do quê? Inconsciente coletivo. E aí a gente entende por que ele fala de inconsciente coletivo, por que os arquétipos dele são diferentes do Platão, porque o Platão era do mundo das ideias, o Platão era um ser espiritualista com visão reencarnacionista, o Sócrates também. Então, quando a gente fala no espiritismo de inconsciente, a gente está falando das vidas passadas, tá? Inconsciente das vidas passadas. Muito bem. Mas você também tem um inconsciente da vida atual. Então, na vida atual, você tem o ego,
mas você tem o inconsciente também. Muita coisa que você está vivendo e que você está aprendendo, ele fica inconsciente. E eu já falei aqui que a maior parte da nossa vida é inconsciente, a gente não tem foco, não se dá conta. E aí é chamado de inconsciente da vida atual. Ok. Tem uma outra coisa. Tem as sombras. E o que são as sombras? Está ali, ó. Tá vendo a setinha? O que são as sombras que se fala? Na verdade, as sombras é tudo que é inconsciente. Por quê? O que é consciente está iluminado. É aquilo que você percebe, tem a iluminação da consciência. Então, quando a gente fala assim, olha, a consciência é uma luz, é um foco de luz na sua mente e ela capta e percebe determinadas coisas que estão ocorrendo na sua mente e na vida. Então, isso está iluminado. Fora disso, tudo é sombra. Tudo é sombra. Não está iluminado. Então, o inconsciente das vidas passadas está nas sombras. Você não percebe, você esquece. E o inconsciente da vida atual também, por isso é inconsciente, são as sombras. Agora, as sombras, ela é muito interessante, ela é muito comentada como se fossem as experiências negativas, experiências ruins, as coisas que você vai ter que trabalhar. Não está errado pensar assim. Por quê? Porque se você pensar bem, se essa sua vida que você está vivendo é melhor do que todas que você viveu no passado, e nós somos espíritos inferiores, com egoísmo, com orgulho, então se você for andando para trás, você vai perceber que era pior, que era mais difícil. Então a quantidade de experiências que você tem, que não são experiências espiritualizantes, é muito maior. E aqui nós estamos falando também que aqui dentro do inconsciente tem toda a parte instintiva, emocional, está tudo aí. Então, quando fala sombra, no nosso caso aqui, nós estamos falando de tudo que é inconsciente, está na sombra, não está sobre a luz, não está sobre o holofote da consciência. Então, o que não é sombra é o que está sob o holofote da consciência. E o que é que está sob o holofote da consciência? É o consciente. E o que é o consciente? É o ego. Aquilo que você está vivendo, está experienciando, está percebendo, que tem conhecimento, tem consciência daquilo. Está percebendo. Essa é uma parte muito pequena, porque mesmo na vida atual você percebe que tem uma faixa grande de inconsciência. E uma coisa pior, mesmo na questão do ego, tem coisas que escapam à nossa consciência, que não diria que é sombra, mas é quase que se fosse. Então, quando você olha para esses círculos, você tem uma ideia do que sejam as coisas. Então, quando você fala o eu, o ego, ele é essa parte amarela, só aquilo que você está vivendo nessa vida. Esse é o eu atual. O inconsciente das vidas passadas e o inconsciente da vida atual são as sombras. É tudo que você viveu no passado, os instintos, as emoções, o que você viveu nesse, mas virou inconsciente, que você não lembra mais, passou, tudo é sombra, não está sobre o holofote, sobre a luz da consciência. E todo o globo, tudo junto e misturado, é o self. Tudo isso é o self, é o que você precisa atingir. Então, olha que interessante. Você migrou do ego para o self, não foi? Não é aqui, ó, ó. Vamos olhar aqui rapidinho. Você lembra aqui? Você sai lá do amarelinho, o ego doente, vai subindo, o ego vai tomando consciência, vai ampliando, vai ampliando. Quando chega lá no último, não tem ego, é só o self. Por quê? Porque o ser é total. Não tem mais necessidade ele tem capacidade espiritual de lidar com o todo, com as vidas passadas, tudo que ele já tem essa capacidade. Por isso, quando a gente desencarna, as pessoas falam assim, quando desencarnar vai saber tudo que foi nas vidas passadas. Não vai nada, não vai mesmo. Você vai saber dessa e talvez uma outra muito raramente, porque nós não temos capacidade mental, emocional, para lidar. Nesta vida, determinadas coisas que você faz, você tem dificuldade de lidar com isso? Imagine se você pensar em vidas passadas, que era muito mais difícil a nossa vida. Então, quando você atinge esse self, é lá no nível mais evoluído, onde não existe mais o ego, não tem sombra, não tem nada, está tudo iluminado. Isso é um padrão de seres que chegaram lá no nível de espíritos puros e outras coisas mais, tá? Antes da gente ir para frente, eu só não vou fazer pergunta, porque agora nós vamos falar um pouquinho de cada um deles com uma explicação um pouco melhor, tá? Então, por exemplo, aqui você tem o self, eu coloquei do lado de cá o Carl Gustav Jung e a Joana, tá?
Só para a gente entender um pouquinho. Então, o Jung fala o seguinte: o self é o centro regulador e coordenador de nossa vida psíquica. Olha que bonito isso aqui. Que corresponde simbolicamente à imagem de Deus que temos em nós. O self não é somente o centro, mas também a circunferência total, que abarca tanto o consciente quanto o inconsciente. Olha que lindo. Esse aqui é um cientista falando, que poderia até ter conhecimento de reencarnação, mas não colocava isso nos seus livros, não podia colocar, ele era um cientista, teria muitos problemas. Mas olha as coisas que ele fala aqui, ó. Centro regulador, ele abarca tudo, consciente quanto inconsciente, mas o mais bonito é o coordenador e que corresponde simbolicamente à imagem de Deus que temos em nós. Quando a gente fala disso aqui, ó, a lei de Deus gravada em nossa consciência, self, ou as sementes divinas no aguardo do solo propício à evolução do ser. É exatamente isso. Ou seja, a imagem de Deus. Qual é a imagem de Deus aqui? São as virtudes que estão lá em forma de semente, são os arquétipos divinos que estão dentro de nós, Kardec fala também, vai amarrando as coisas, as leis estão na consciência, estão lá, em forma de semente, está tudo lá. Basta que o homem, através da sua jornada de evolução, nos éons da vida, né, que ele trabalhe para atingir o self. Mas ele ainda não consegue atingir o self. Né? E aí você pode traduzir de outra forma também. Se você quiser ver de outra maneira, você pode ver assim, ó, deixa eu voltar aqui. Aqui, você pode ver assim. Você pode ver que nós vivemos aqui nos 4 de baixo, a mente dos desejos e das emoções. Não é isso que a gente fala? Nós estamos aqui, ó, o andar de baixo. Quando você começa a subir para o andar de cima, que nós falamos nas outras aulas, você começa, vamos dizer assim, a sentir um gostinho do self, um pouquinho, vai e volta, e aí vai encarnação, aí vai milênios, aí vai não sei o quê, milhões, não sei. Até um dia que você atinge o self, pronto. Você é um ser que vive em função de quê? Do andar de cima. O andar de baixo, a grande parte do andar de baixo se foi. Se foi. Por quê? Porque a sua mente é uma mente pura, não é mais mente do desejo, das emoções, não é nada disso. Lembra do Buda? A gente sofre porque tem desejo. Suprime os desejos, não sofre mais. A mente pura não tem desejo, ele tem vontade. É outra coisa, é uma coisa muito mais evoluída. Está lá em cima. Vontade, intuição, imaginação e síntese. Então é preciso compreender. Tem corpo físico? Não, só se vier em missão. Mas não tem corpo físico. Não precisa. Né? Tem corpo perispírito? Provavelmente, se tiver uma coisa tão sutil que nem... Né? Então, é para a gente ir ligando os fatos. Tá? A gente tem que ir ligando uma coisa com a outra para compreender isso. Tá? Vamos lá. Ok. Então, estamos aqui, então vamos lá. Então, nós falamos do Carl Gustav Jung aqui, do self que ele fala, e continua uma colocação feita dele também, mas num livro do Luiz Paulo Greenberg, O Homem Criativo. Então, diz assim, potencialmente, a personalidade de cada indivíduo já está presente nele, ou seja, a personalidade como um todo, tá? Aí a palavra personalidade não é mais muito adequada, mas tudo bem. No seu nascimento, e cada um já vem ao mundo com um determinado equipamento arquetípico, que, encontrando os estímulos adequados no meio ambiente, vai permitir sua adaptação à realidade. Ó, a mesma coisa, dizendo o seguinte, ó, todos já vêm com um potencial lá dentro. Basta que tenham os estímulos adequados. É tudo isso que a gente sempre fala. Vamos na Joana, lá em cima, no livro Triunfo Pessoal, capítulo 6. Self. Na condição de um arquétipo primordial, ou seja, é o primeiro, é o mais forte, preside ao processo de desenvolvimento que ele é imperioso alcançar, mediante as experiências que fazem parte dos estatutos da vida. Então, o que ela está dizendo? O self está em nós como o andar de cima. Ele engloba tudo, mas nós só ficamos restritos a um miolinho ali que é o ego. A gente não sai dali, porque a gente está se protegendo o tempo todo, a gente se engana. Todos os vícios, todas as emoções, todos os instintos, todos os desejos, tudo isso que a gente tem nos aprisiona. Por isso fala, por que os espíritos falam muito disso? E Jesus fala de liberdade, libertação. Né? É exatamente libertação desse aprisionamento, né? Desse aprisionamento que está aqui no amarelinho do ego.
é um aprisionamento. Um mundo de coisa que você viveu, um mundo de coisa que existe de semente divina, de arquétipos que você pode trabalhar, mas você está muito focado em você. Está muito focado nas armadilhas mentais, está muito focado numa vida de egoísmo, de orgulhos. E no Espiritismo se fala demais disso, que o egoísmo e o orgulho é o principal problema da humanidade, o medo também. Então, tá vendo? A gente está restrito a uma coisinha pequena, quando a coisa é maior. Está tudo dentro de nós, né? E a Joana fala mais. O self não é apenas um arquétipo, aptidão, mas o espírito com as experiências iniciais e profunda de processos anteriores. Ela está falando aqui, ó, tudo que você viveu no passado, nos quais desenvolveu os pródomos do Deus interno nele vigente, face à sua procedência divina desde a sua criação. Todos falando a mesma coisa. Está tudo lá dentro de nós, no nosso espírito criado, tem lá a semente das virtudes, a semente dos arquétipos, está tudo ali. É um pouco redundante falar, porque quando você fala tem a semente das virtudes, significa que você desenvolvendo as virtudes, você alcança os arquétipos. Mas não é ruim falar para ficar muito claro. Então, tanto Jung quanto Joana colocam a mesma coisa que nós estamos falando aqui, sobre o self. Muito bem. E as sombras? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui, antes de eu passar para frente? Então, eu falei do self, é uma coisa total. Vamos falar de um pedaço da história. Um pedaço da história são as sombras. As sombras. Então, aqui você tem o Carl Gustav Jung. Mergulhado em sombra, esse lado escuro da personalidade da Joana e do Jung, tá? Sobressai-se e impulsiona, escuro da personalidade, sobressai-se e impulsiona as ações que estão destituídas da razão e da compaixão, desnaturadas nas bases e dominantes na essência. Joana, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, página 18. As experiências não vivenciadas, as circunstâncias ainda não conhecidas, constituem-lhe a sombra que se pode apresentar. Também, do nosso ponto de vista, com os insucessos, os abusos, os desgastes a que se entregou, fazendo-a densa, porque necessita de diluir-se através de outras atitudes compatíveis com as conquistas da inteligência e do sentimento. Veja, quando a Joana coloca isso aqui, principalmente a parte de cima, a gente pensa, nossa, mas a sombra então realmente são os problemas e tal. Mas está certo. Eu acabei de falar, as nossas sombras no nível evolutivo que nós estamos, o que é da nossa inconsciência, em geral é o quê? Em geral são as experiências que tivemos em outras vidas, que não é melhor que essa. E aí você deduz que nessa você está numa luta imensa para tentar se libertar de alguma coisa, e muitas coisas ainda estão dentro de nós, muitas que eu não vou nem enumerar, significa que as nossas sombras são compostas da grande maioria de quê? De egoísmo, né? De intemperância, de intolerância, de vícios em geral. Vamos falar vício e virtude, vai ficar mais fácil, tá? Mas o Carl Gustav Jung diz o seguinte, olha, todo homem tem uma sombra, e quanto menos ele se incorporar à sua vida consciente, mais escura e densa ela será. Olha que interessante. Ou seja, quanto mais você não trabalhar, mais escura e densa ela fica. De todo modo, ela forma uma trava inconsciente que frustra nossas melhores intenções. Mas, continuando com Jung, a sombra não consiste apenas de tendências moralmente repreensíveis, mas também demonstra várias boas qualidades, como instintos normais, reações apropriadas, insights realistas, impulsos criativos. Está dando para entender que ele, quando estuda, ele via pessoas que, como todos nós, temos algumas coisas boas dentro de nós também. E ele está colocando aqui insights criativos, boas intuições, algumas reações são apropriadas, não são todas desapropriadas, né? Instintos normais, faz parte da vida. Ele está reforçando o quê? As sombras não só são as coisas... Não são só as coisas negativas. Não, é o todo. E não pode ser mesmo. Porque olha só, quando você olha para aqui, o que são as sombras? O inconsciente das vidas passadas e inconsciente da vida atual. Ah, tá.
Tudo bem, eu falei, a grande maioria são dificuldades, são equívocos, mas tem coisa boa lá? Claro que tem. A gente não viveu só o pior, viveu o pior e o melhor. Claro, no nosso nível evolutivo tem pouco melhor, mas tem, né? E é isso que ele está falando, e é um cientista, né? Então, self, as sombras e os arquétipos. A palavra arquétipo se origina do grego arque, que significa o primeiro, e typon, quer dizer, arquetipon, que significa marca, cunho, modelo, sendo por isso mesmo as marcas ou modelos primordiais, iniciais, que constituem o arcabouço psicológico do indivíduo, facultando a identificação da criatura humana. Existem no ser como herança, como parte integrante de seu processo de evolução. Joana, Vida, Desafios e Soluções, página 96. Aqui é só para explicar a palavra, vem lá do grego, né? Arque, né? Que é o primordial, o primeiro, e no caso de Platão, do mundo das ideias. E typon, que significa o quê? Um modelo, né? O modelo principal, o modelo original. Ok? Tá bom. Então, vamos entender um pouquinho os arquétipos de Jung e de Platão, para depois a gente parar e conversar um pouquinho. A gente tem que compreender assim, o Jung não falava do inconsciente de vida passada. Não, isso aqui é nós do Espiritismo que colocamos. Ele falava do inconsciente coletivo. Consciente coletivo. E eu não sou um estudioso disto, mas assim, o inconsciente coletivo é herança de avô, de pai, de bisavô, herança da própria humanidade, coisas que a humanidade aprendeu, que você adquire como herança. A grande dificuldade nisso é exatamente identificar, tá bom, mas como é que passou isso para um ser recém-nascido? Né? Nós que somos espíritos sabemos, o espírito, quem é que traz para o corpo as experiências do passado? Quem é que traz para o corpo? A gente sabe. É o modelo orientador biológico, que é o perispírito. E através dele o espírito manda toda a informação e o perispírito passa para o corpo na medida em que vai havendo o processo de maturação e evolução daquele ser na vida. Mas o Jung não tinha essa informação, não era assim. Então, o que ele dizia? Existe um inconsciente coletivo. E nesse inconsciente coletivo, as informações são passadas para todos que nascem. Não tem uma explicação muito lógica de como isso acontece, mas não importa. Aí ele classifica os arquétipos como coisas que são comuns. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando você fala assim, a palavra mãe, essa é a coisa que quase todo mundo usa como exemplo e é muito boa mesmo. Quando você fala a palavra mãe, o que vem à mente das pessoas em geral? Vem alguma coisa boa, né? A palavra mãe sempre denota uma coisa boa, uma coisa de respeito, uma coisa afetuosa, uma coisa de proteção. O que mais que vem quando a gente pensa em mãe? Amor. Só, em geral, coisas boas. Nós não estamos falando daqueles casos totalmente fora do contexto, exceções. Então, o que ele dizia é o seguinte, olha, o fato de a humanidade ter, desde o começo, desenvolvido um processo de família e ter tido um pai, ter tido uma mãe, a mãe cuidava mais das crianças, todo esse aspecto de dar mamar, de dar, dar a vida, o ser estar junto com a mãe ali no ventre, tudo isso, e mais a educação, o afeto, criou algo muito forte, um arquetipo muito forte que se chama mãe. Então, quando você fala mãe, é algo que tem por trás da palavra uma força muito grande. E as pessoas, em geral, elas têm uma capacidade de absorver isso. Uma mulher que tem filho tem uma capacidade de absorver isso. É como se fosse assim, em geral, as mães têm características parecidas, em geral, né? De afetuosidade, de proteção, de amar o filho, de proteger, tudo isso que é o costume, é o comum de uma mãe, com exceções. Tá? Então, esse é o arquétipo do Jung. E ele tem 12 arquétipos. 12 arquétipos, né? Tem o sábio, o mago, o explorador, o criador, o herói, o rebelde, o amante, o tolo, o cuidador, o homem comum, o inocente, o governante. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte, vamos falar um pouquinho rapidamente aqui. Ó. O que é o arquétipo do sábio? É aquela pessoa, não é o sábio, né? É aquela que busca o conhecimento e pratica a autorreflexão.
analisa situações e age com sabedoria e inteligência. Então, o que está dizendo aqui? Quando uma pessoa tem essa tendência de fazer isso, está sempre quer conhecer, quer refletir, quer aprender a discernir, analisa as coisas e tenta agir com racionalidade. Eu vou falar racionalidade, tá? Não vou nem dizer sabedoria e inteligência, fica fora do nosso contexto. Essa pessoa, ela absorve essa energia ou esse formato do arquétipo do sábio. É como se ele tivesse algo ligado a um grupo de seres que tem esse arquétipo como uma coisa importante na vida. Pensa assim, né? Aí você se junta a um outro, todo mundo tem mais ou menos essa característica. É o arquétipo do sábio. O arquétipo do mago. Ele acredita que o mundo pode ser diferente, crê na transformação, na revolução, age no sentido de renovar as relações. Ou seja, aquela pessoa que está sempre querendo transformar, está sempre buscando uma transformação, ele vê que o mundo pode ser diferente e ele quer que as relações sejam sempre de uma forma para transformar e até mesmo num processo de revolução. O explorador. O explorador é aquela característica comum do arquétipo daqueles que gostam de liberdade para agir e descobrir o mundo. Busca por experiências novas e foge das situações rotineiras. Aquela pessoa que não quer saber de rotina, quer explorar, quer conhecer o mundo, quer sair, né? E não necessariamente que quer só viajar, não é isso. É mais abrangente do que isso. Mas pensa no explorador e a característica de uma pessoa que é exploradora. Tem essas questões que estão ligadas aí. O criador. O criador é o arquétipo do artista, do inventor. Essa pessoa dá vida à imaginação e às coisas que ainda não existem. É aquele artista, é o cantor, é o compositor, é o escritor. São pessoas que querem criar, estão sempre querendo buscar inventar alguma coisa, criar, escrever uma coisa nova. Tem muitas pessoas assim? Tem. E eles assumem esse arquétipo, segundo Jung, que é o arquétipo do criador. Tem o arquétipo do herói, que é o arquétipo que a gente vê nos filmes e nas lendas. É o guerreiro destemido, é o que luta para proteger os seus e não teme os perigos. Isso é muito interessante, todo mundo tem um pouco disso. Quando a gente assiste um filme, a gente assiste ou lê uma lenda, ou lê alguma coisa sobre os príncipes guerreiros que foram libertar a donzela, né? Essas coisas todas de criança, mas também os filmes. A gente sempre está torcendo para o herói. A gente sempre quer que apareça um herói para resolver as coisas. Isso é uma coisa dentro de nós. Por quê? Porque dentro de nós existe essa necessidade do herói. Tá? E tem pessoas com essa característica. E nós podemos ter um pouquinho de cada uma, tá? Só para saber. O rebelde. Aquelas pessoas que pensam de maneira diferente, fogem dos padrões, acreditam que as regras podem ser quebradas. Né? E, claro, algumas regras podem ser quebradas, e pode-se pensar diferente dos padrões, sim, mas o rebelde é aquele que está sempre fazendo isso, então ele está sempre contra. Né? E tem alguma coisa disso em nós? Tem, mas tem pessoas que têm isso como marca mais forte. O amante é aquele que dá muito importante para as relações e trabalha muito no sensível, quer ser feliz, ser amado, quer se envolver afetivamente muito com as pessoas. E todo mundo tem um pouco disso, num grau menor, num grau maior, mas tem aquelas pessoas que têm essa característica muito forte da sedução. Né? Esse é o arquétipo do amante. Do tolo é aquele arquétipo que é alegre, gosta de se divertir, de aproveitar a vida, fazer piada, também conhecido como louco, é autêntico e não tem vergonha de rir de si mesmo. É aquela pessoa que está sempre, né, tá ali Mas todo mundo tem um pouco disso? Tem hora que a gente faz uma piada, que a gente ri de uma bobeira, fala uma besteira, mas aqui é quando aquela pessoa tem isso como marca registrada. O cuidador. O cuidador é uma pessoa que gosta de cuidar dos outros e faz o possível para que todos estejam bem. Costuma ser muito prestativo e ajudar quem precisa. Todo mundo pode ter um pouquinho disso, apesar que no nosso mundo isso aqui é mais restrito, é mais raro, né? Não por profissão. Às vezes a pessoa tem a profissão de fazer isso, mas não é disso. Está falando de uma característica da personalidade, característica do espírito mesmo. Aquele que gosta de cuidar.
faz parte, e ele está sempre buscando ajudar as pessoas. Aqui nós já estamos alcançando um nível mais espiritual, apesar de ser Jung, se você pensar no cuidador como alguém que serve mais, né? E tem o arquétipo aí agora do homem comum. Esse não tem nada, é a maioria de todos nós. É aquele que age em conformidade com o que a sociedade espera. É bom para quem o rodeia, mas pode perder sua individualidade. Ou seja, a pessoa comum. O que é uma pessoa comum no nosso mundo? É uma pessoa sem muita força em termos de caráter ou de algum arquétipo diferente. Ele é comum no sentido que ele pode perder sua individualidade, no sentido que ele pode ser manipulado com facilidade, faz o que esperam dele, é só isso, né? É meio que em cima do muro, vamos dizer assim. O inocente é aquele que está sempre vendo o lado positivo da situação, sempre vendo uma coisa boa. É espontâneo, mas pode ser ingênuo às vezes. Ou seja, quem é inocente em excesso pode ser ingênuo, por quê? Porque vai sempre cair no conto do vigário também, né? O governante é o arquétipo do líder. Tem autoridade e sabe se impor, mas pode se tornar autoritário para fazer valer a sua vontade. Então, aquele líder que tem meio que eu quero a liderança, eu quero poder, custe o que custar, e aí você pode ter problema. Eu só passei rápido para vocês, isso aqui é cultura, só para a gente saber que existe isso. Você pode buscar na internet, quiser estudar com profundidade, tudo bem, tá? O ponto aqui para nós é entender que existe esses arquétipos, que é do Jung, mas existe os arquétipos de Platão, né? E os arquétipos de Platão são as ideias primordiais. E as principais são o amor, a justiça e a bondade. Mas tem uma listinha, né? Tem uma listinha, que é a bondade, a beleza, a vontade, a justiça, as verdades e as virtudes. São as polaridades arquétipas da espiritualidade, que contrasta com as polaridades da ignorância. Então, quando você pensa no Platão, ele diz assim, deixa eu passar aqui. Opa, não. Aqui. Ele foi um dos primeiros a falar sobre o conceito de arquétipo na filosofia grega, né? Foi um dos primeiros. E ele diz assim, ó, a visão dele, tudo que existe na matéria foi antes pensado. Existe uma ideia sobre isso antes, e, portanto, existem mundos diferentes. O mundo no qual vivemos é chamado de mundo manifesto. O mundo das ideias é o mundo não manifesto. Os arquétipos trazem à tona virtudes já latentes em nós, potenciais do ser humano. O amor, a alegria, a sabedoria, a abundância, a justiça são virtudes potenciais em nós e originam dos arquétipos. Esta é a maneira pela qual os filósofos enxergavam os arquétipos. Os arquétipos divinos já estão em nós e são as sementes das virtudes, sendo que essas têm como a mais próximas da divindade o amor, a justiça e a bondade. Bom, uma coisa importante, isso é interessante, isso já é mais da filosofia, mas tem tudo a ver com o espiritismo também, é que a visão filosófica do mundo é que esse mundo é um mundo de sombras. Agora esquece aquela sombra lá que eu falei, pensa na sombra mesmo. É um mundo de sombras, ele não é real. Tudo que existe aqui é uma sombra de uma ideia do mundo espiritual, tá? Então, quando você fala aqui de justiça, não é justiça divina, não é nem de perto. É uma sombra, uma tentativa. Quando você fala de bondade aqui, você confunde bondade com um monte de coisa que não é bondade, é uma sombra. O amor, então, ele tem sombras de várias maneiras diferentes, em vários níveis diferentes. Então, tudo que você pegar, você vai ver que aqui existe uma sombra. Então, o nosso mundo, ele é constituído de sombras, mas nesse mundo você pode atingir um grau de uma sombra mais próxima da realidade. O que significa isso? É o seguinte, vamos entender assim. A sua visão é turva, pouco turva, muito turva ou pouquinho turva. Pensa assim. Hã? Tá muito, né? Vamos parar um pouco. Vamos voltar, tá certo, antes da gente entrar aqui. Vamos paradinho. Ok. Vamos falar um pouquinho antes da gente continuar ali, porque pode ter dúvida, tá muito, né? Muita coisa, e não é ideia que aprofundar muito, mas se tiver dúvida ou quiser falar alguma coisa, colocar alguma coisa para a gente tirar dúvida, nós estamos aqui para isso mesmo. Por favor, fique à vontade.
Eu vou começar dando sugestões, e, por exemplo, né, para que a gente abra, né, se vocês quiserem abrir a câmera para que nós possamos conversar um pouquinho, porque são informações bastante, são muitas coisas, né? E, de repente, é claro, todos nós temos condições de compreender o que o Ruelo está falando, né? Mas será que vai ficar sedimentado? Será que ficou bem claro quem que é o ego, quem que é self, quem que são os arquétipos divinos, né? Então, de repente, né, a gente poderia colocar isso em aberto, né, para que cada um falasse o que entendeu, ou se tem dúvida, se um complementa a ideia do outro, né? Eu penso que seria interessante isso, porque, conforme eu falei, são muitas coisas, né? E são coisas que não é do cotidiano, né? Essas coisas somos nós, mas não é do nosso cotidiano a gente ouvir falar da gente dessa forma, né? Ego, self, arquétipos, né? Então, vamos lá. Todos têm, pode falar, sem nenhuma preocupação de... Tá, eu mesmo fico ouvindo, né? Ótimo, Fred, vamos lá, inicia. A despeito da quantidade de informação, porque eu acho que para muita gente é uma situação nova, né? Então, para mim também, porque essa é a primeira vez já que o Ruela coloca esse tipo de situação que a gente não viu nas aulas nos anos anteriores. Então, a sugestão é que a gente vá atrás do caderninho da Grace, né? Que a gente vá, assim, anotando as coisas, porque eu acho que cada um tem um processo de um processo de assimilação, né? Cada um tem um processo que cria, ao longo da sua vida, aprende como assimilar as informações da melhor maneira que lhe convém, né? Então, assim, eu acho que ficou muito bem sedimentado, assim, a maneira que você colocou, mas a gente precisa fazer uma revisão sempre, né? Porque sem a gente se atualizar no assunto, vai acabar, acho que meio que perdendo. Mas eu acho que é bastante conveniente quando você consegue colocar essa parte da psicologia e trazer junto para a ideia da espiritualidade, né? Da evolução espiritual do ser, né? Até chegar no self, né? Que é uma jornada que a gente nunca vai... A gente tem ideia, mas não tem ideia, né? A gente tem ideia, mas não tem ideia. A gente sabe que é imensa a nossa jornada e a nossa caminhada, né? É só isso. Então, pelo que eu entendi aqui, a self seria o conjunto todo, toda a nossa consciência, né? E a sombra seria o nosso lado inconsciente, certo? Então, tudo que está armazenado no nosso cérebro, nossa consciência, está na self, então, tudo. E a parte da inconsciência, tudo seria na sombra, certo? Consciência e estar consciente são coisas diferentes. Tá? Só para a gente não confundir, é que você usou a palavra consciência. Estar consciente, estar inconsciente, tem tudo a ver com a consciência, mas não é a mesma coisa. Entendeu? A consciência vamos falar assim, você tem um espírito, você tem um corpo, você tem um perispírito, você tem uma consciência. Sim. Agora, você pode estar consciente, e a palavra consciente aqui é usada por você estar percebendo com seu corpo físico as coisas. Inconsciente, você não percebe. Então, as coisas que você fez na vida passada é inconsciente porque você não percebe. Não percebe o que foi o fato. É claro que nós que somos espíritas sabemos que aquilo que precisa vir de lá para cá vem. De uma forma ou de outra, de uma forma de karma, de aprendizado, de virtude, o que for. Mas você não tem luz sobre os fatos que ocorreram em suas vidas passadas. Pelo menos não tem. Quando essa luz abarcar tudo, é o self. E aí o ego é tudo maior. É tudo que você tem de experiência em todas as suas vidas. Não é que você vai ficar lembrando, né? Não é que Jesus está lá e fica lembrando. Um dia eu fui um índiozinho. Não, mas não tem sentido mais. Não é isso.
A gente que ainda tem essa mania. O que será que eu fui na vida passada? Eu queria saber, será que eu fui um rei, uma rainha? Não tem sentido isso é uma besteira, porque aquilo que é importante é o aprendizado que você fez ou as dificuldades que você passou. Isso vem alternadamente, tá? Então, quando você fala assim, o que está inconsciente está tudo lá nas sombras e o ego, o que está consciente. Se você juntar tudo isso, é o self, só que ainda você não atingiu, porque o self, para você atingir, é um processo de evolução. Você vai conquistando, vai conquistando, vai conquistando. Por que a gente não lembra de vidas passadas e outros espíritos lembram? A razão básica é essa, nós não temos competência para lidar com coisas tão poderosas ainda na nossa vida, tá? Não sei se ajudou. Sim. Obrigada. Peraí, deixa eu ver se alguém quer mais falar. Quer falar? Eu falo. Tudo a gente tem que começar a compreender o que é o ego, que é o nosso momento mais atual, mais próximo de nós, né? E dentro disso, esses arquétipos, por exemplo, que foram citados aí alguns, né? Eu imagino que a gente não se encaixa exatamente em um, mas algumas coisas ali que foram faladas... Pensa na mãe. São características nossas, né? E você vê, coisa que a gente nunca escuta falar, que tem os arquétipos, esse ou aquilo. Então, é interessante a cultura, né? E é conhecimento de nós mesmos. E pensando em nós, espíritos, né? Que conforme os espíritos dizem, né? A gente está se jogando para trás, para baixo, ou se desvalorizando. Os próprios espíritos nos informam que nossa condição aqui na Terra, nós estamos nos primórdios ainda. Então, gente, que ótimo que nós estamos entendendo, procurando entender aquilo que fatalmente nós teremos que aprender. Então, porque a maior parte da nossa condição aqui na Terra não tem nem consciência de nada dessas coisas, pelo fato em si de nós estarmos aqui, nós estarmos ainda nesse degrauzinho. Então, também não é por falta de querer, de procurar, é a própria nossa condição. Mas que ótimo que nós já estamos tendo despertar. E começa aqui, talvez aqui na nossa aulinha, ou aquelas pessoas que tenham interesse de pesquisar, de ler, né? Seja como for o começo, mas nós temos, porque é a lei, não temos como correr disso. Nós teremos que ter essa consciência das nossas limitações, das nossas sombras. Nós temos que respeitar essas nossas sombras, porque nós só vamos conseguir trabalhar nossas sombras a partir do momento... Irmã Dufour fala muito isso, ame a sua sombra. Amar a sua sombra é cuidar dela, não é estimular. Que legal, sou egoísta, sou uma pessoa autoritária, uma pessoa ignorante, que bom, a minha sombra eu tenho que amar. Não. Amar a minha ignorância, meu egoísmo, meu autoritarismo, é trazer isso, pôr luz nessa coisa. Sim. Falar, olha, poxa, toda essa sua carga negativa você pode melhorar. É você cuidar quando você ama, como eu sempre falo. Nós temos filhos, temos familiares, temos aquelas pessoas que nós temos mais afinidade, a gente faz tudo por aquela pessoa. Se a gente vê que aquela pessoa está trilhando o caminho errado, o que é levar luz, é trazer essa pessoa para uma consciência, né? Então, devemos fazer isso com a gente mesmo. Uma coisa interessante aqui, deixa eu só mostrar uma coisa rápida aqui. Quando a gente olha aqui, só para a gente ficar, eu vou passar de novo só para ficar sedimentado um pouco mais. Quando a gente olha para isso aqui é um símbolo, né? É um símbolo, e as palavras também são símbolos, tá certo? Às vezes a gente se preocupa muito com as palavras, mas elas são símbolos para a gente aprender e guardar mentalmente que isso significa isso. Mas o que adianta a gente saber que uma coisa significa aquilo? A gente tem que saber que isso está em nós, em algum lugar, e que é nossa responsabilidade trabalhar com isso. Isso é o mais importante. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, olha,
Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, você tem que lembrar assim. Não é porque o Kardec perguntou, o Espírito respondeu, está escrito lá em algum lugar. Não, está em você. Você tem uma coisa em você que chama consciência. Qual que é a coisa mais fácil de você compreender que isso existe em você? É quando você faz algo que você sabe que está errado e aquilo fica consciência pesada. Todo mundo já viu falar isso, todo mundo já viu isso. Fica uma coisa te martelando. Por quê? Porque a sua consciência tem uma direção de evolução espiritual. Qualquer coisa que você faz contrário àquilo, se você tem um mínimo de despertar para as coisas espirituais, senão não vai acontecer. Ela fica te corroendo, doendo ali. Por quê? A consciência é como se dissesse assim, olha, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. A sua própria consciência faz isso. A sua própria consciência faz isso. Então, saber que existe uma consciência é porque a consciência é a sua essência mesmo. Né? Você desenvolve consciência. Você evolui em processo de consciência, de despertamentos de consciência. Tá? Ok. Aí você fala, mas tem uma palavra que chama self. É uma palavra, é um símbolo. Né? E ela representa o quê? Representa toda a sua totalidade de sua vida. Tudo que você viveu e vai viver é o seu self. Está lá. É o nome, mas tudo está ali. As leis divinas estão ali, as suas experiências do passado estão ali, as suas experiências de hoje, está tudo ali. Tudo ali, é o total. Você também tem um inconsciente de vidas passadas. Isso é fácil para nós espíritas falarmos. São tudo que você aprendeu na vida passada, está lá guardado. Nós vamos falar da memória. Lá na frente nós vamos falar da mente humana e da memória. Memórias kármicas, memórias do presente, memórias do passado, nós vamos entender. E o consciente? O consciente é o ego. E aí vocês precisam entender, o ego está aprisionado ali, tá vendo? Ele é a bolinha do centro, está aprisionado aquela bolinha amarela. Por que ele está aprisionado? Porque ele não permite entrada, né, do andar de cima. Ele fica ali se armando, aí tem armas de proteção. E como ele sabe que vive num mundo de que, como é que fala o negócio lá no norte, o risca-faca, né? Se você olhar para mim, eu estou, né? Nós vivemos num mundo de violência, nós vivemos num mundo de combate, de ego, de egoísmo, nós vivemos num mundo ainda de seres imperfeitos. O que o ego faz? Faz o que todos os egos de todo mundo faz. Ele está sempre preparado. Lá vem bomba, eu vou já me armar. Então ele está prisioneiro, escravo. Nós somos escravos de uma coisa que é base da nossa vida, que é o medo. Eu passei para vocês um vídeo do medo lá no início, que era para vocês verem, entender o que é o medo. Então, o ego vive com medo, sempre, está sempre com medo de algo vai acontecer, alguém vai me fazer alguma coisa. Alguém perguntou o que tem aí. O ego é assim, então ele está preso. O ego é a sua prisão. Você se prendeu e não se liberta para viver as coisas do self. E aí, significa que para se libertar, significa que para o ego se expandir, ele tem que perder o medo e ele tem que trabalhar as sombras. Ele tem que trazer as sombras da vida atual e da vida passada para a luz do consciente, aos poucos. Isso acontece com o processo de evolução, tá? É assim. Então, vamos lá. Vou voltar aqui. Então, espera aí, só queria colocar mais um reforçozinho nisso que eu falei, para a gente compreender o que eu quero falar agora. Então, a gente vive num mundo de sombra, não é aquela sombra, tá? É outra coisa. Então, eu estava falando assim, você tem uma visão turva, muito turva, pouco turva. E aí você vive num mundo de sombras. Aí imagina que você coloca a sua mão numa parede, a luz está apagada e você joga um feixe de luz na sua mão. Você já olhou na parede aquelas brincadeiras que faz? Né? Faz um gato, todo mundo já viu isso aqui. Então assim, a sombra que está lá não é a sua mão, se você pôr a mão, mas é parecido, não é? Quanto mais parecido ou quanto menos parecido é? Depende da iluminação. Depende da parede, se a parede está limpa, se é uma parede clara, se é uma parede colorida vai ficar diferente, se a sua visão é bem turva, não é? Isso é o nosso mundo. Esse é o nosso mundo. Nós nunca vamos, no mundo que a gente está, entrar na verdade. A gente fica na sombra. Tudo é sombra. Os arquétipos aqui traduz como sombra. O amor para nós é uma sombra do amor. A gente não tem ainda essa competência. Quando é que nós vamos ver a realidade? Quando vivermos o self, o total. Por enquanto, a gente vive na sombra. E o que a gente pode fazer com essa sombra? Tentar ser o mais fidedigna possível. Quanto mais essa sombra for visível, mais próximo da verdade nós estamos.
Essa é um ensinamento filosófico, mas tem tudo a ver com o que todos os espíritos falam com a gente de outras formas. Que o nosso mundo é um mundo de expiação, né, e provas, e que, na verdade, não é isso, né, gente? O nosso mundo é um mundo de arrependimento, expiação, provas e reparação. Eu falei isso para vocês, tem que mudar, né? Então, sempre vai ser um mundo de sombras, a gente tem que aprender com isso, tá? Isso é muito importante a gente compreender. Alguém quer colocar aí? Então, se você quiser, aproveita aí. O que eu estava falando, concluindo, é que a gente, aqui nós estamos tendo a oportunidade de abrir o leque para coisas que normalmente no nosso dia a dia a gente não fala assim, eu tenho um ego, que eu tenho sombras, a gente não fica questionando e colocando essas coisas. Mas, à medida que a gente vai evoluindo, quem tem essa compreensão, a gente, no contexto da nossa vida, a gente compreende a nossa vivência, a nossa situação, e com isso nós temos a oportunidade de nos observar melhor e de reparar as arestas e aquelas coisas que nós temos de bom também, a gente exacerbar, valorizar, né? Então, não é só observar o lado negativo, Não, de observar também as suas tendências. Falamos sobre o que eu fui em outra encarnação. Os espíritos falam, se você quer ter uma pálida noção do que você foi em outra encarnação, é você observar as suas tendências atuais. E a nossa via de regra, as nossas tendências atuais não são de uma pessoa altamente evoluída, né, gente? Então, nós temos chão pela frente. Por favor, querida, pode falar, você que levantou a mão. Oi, boa noite. Boa noite. Então, eu estou aqui com um turbilhão de ideias sobre essa questão, porque eu escuto muitas palestras, né? Eu acompanho bastante. Então, tudo que você está falando, ela, sobre vidas passadas, a consciência, então está vindo isso tudo na minha mente do que eu já pude ouvir, aí fico analisando, né, certas coisas. Em relação às vidas passadas, a gente não lembra, porque Deus é misericordioso conosco, e se a gente lembrar que em outras vidas nós fomos algum algoz, a gente não aguenta, né? Não temos a capacidade ainda para suportar de que nós tiramos vidas ou maltratamos, né? Fomos cruéis a ponto de não ter a piedade com um irmão, um pai, uma mãe, alguma coisa assim. Em relação à consciência, também já ouvi também muito falar que você teve vidas passadas e em algum momento vem um lapso de alguma vida sua que você vivenciou ou que nesse momento você não se lembra, mas tem fica meio que adormecido, mas em algum momentozinho isso vem e você não percebe, né? Passa-se um filmezinho na mente da pessoa e fala assim, parece que eu já vivenciei isso, já passei por essa situação. São algumas memórias lá do seu subconsciente. E eu vi também uma palestra que um rapaz me falou, e tinha uma criatura que trabalhava em um determinado local e ele trabalhava lá como servente, alguma coisa assim, e de repente ele teve uma ideia e que era uma ideia genial. Ele não tinha feito uma engenharia, ele não tinha feito uma graduação nem nada, mas que foi feito pela ideia que veio dele, sinto nada, ele conseguiu um fato assim inédito. E o que isso explica? Explica-se que na vida passada ele foi, né, teve esse conhecimento, teve isso tudo, e isso ficou guardado. E de repente vem
essa lembrança na vida presente e que ninguém consegue imaginar que daquela criatura fosse sair, né? Alguma coisa do tipo. Então, assim, é o nosso estudo para a gente tentar entender que a consciência ela é guardada como Deus, né, permite que seja para que a gente consiga lidar com situações e na vida atual é a possibilidade da gente tentar se regenerar, né? Aproveitar essa encarnação e fazer diferente a oportunidade que temos. É isso. Então, olha só, a gente vai falar sobre memórias, tá? Eu disse isso. A gente vai discutir isso no mais detalhe. Os tipos de memória, tem vários tipos de memória, nós vamos discutir uma ou duas que é que interessa, mas a gente tem que entender assim, existem muitas exceções, por várias razões que a gente desconhece ainda, como alguém aos 3 anos começa a tocar um piano. Sabe? Quantas coisas desse tipo a gente já viu, né? Quantas coisas dessa nós já presenciamos, assim, não presenciar de ver, ficar sabendo. Isso tem uma razão, mas isso são as exceções. Aqui nós estamos falando assim, no geral, nós vamos ter que avançar sobre o nosso inconsciente na medida da nossa evolução, é automático, nós vamos evoluindo, vamos avançando, porque a luz vai aumentando, saindo do ego e aumentando e pegando mais coisas. Agora, tudo que nós vivemos na vida passada, ela vem ao nosso encontro, por exemplo, tudo que nós temos de instintivo, tudo no corpo biológico, instintivo mesmo, de raiva, de medo, isso vem do animal, vem de vidas de bilhões de anos passados. Está aqui. Nós vivemos isso. Sem essa base, a gente não tem vida. Então, a gente vive isso. Então, nós temos violência, nós temos raiva, nós temos medo muito forte dentro de nós. Alguns mais, outros menos. Só que nós entramos no processo da razão e nós temos que começar a desenvolver isso. Só que o ego, ele está inflamado com tudo isso que é de instinto, de emoção, de raiva, de medo. Está ali, está muito forte e ele se protege. O que a gente vai entender é que tudo que nós vivemos no passado, vamos falar assim, de bom ou de equívoco, virá como se fosse uma porta aberta ou duas portas abertas nesta vida, não lembrando do que aconteceu, que também tem casos, mas é exceção. Não lembrando do que aconteceu, mas vindo como uma tendência, como a Grace falou, vem uma tendência, um desejo, uma vontade de fazer algo estranho até. Isso vem. Por que que vem? Vem para a gente fazer? Não, vem para a gente trabalhar isso. Isso é o comunzão de todo mundo, sem exceção. Né? E às vezes as pessoas vão procurar psicólogo, fazer terapia, porque tem coisas que a gente não entende, que ocorrem com a gente e fica sem entender, mas por que isso? Mas pode ser o quê? Exatamente algumas coisas do passado que não se concordam, se ajustam muito com a vida que a gente está querendo levar. Então isso cria um contraste. E a gente precisa tratar isso é importante. A Joana fala muito. As pessoas têm que procurar, sim, buscar ajuda profissional, mesmo que os profissionais, em geral, sejam cientistas mais para o lado materialista. Mas ajuda, claro que ajuda. Só que a psicologia que nós falamos aqui é de Joana, a psicologia é transpessoal, é espiritual. O arquétipo, eu fiz questão de mostrar para vocês uma pequena dose da diferença do que são os do Jung, que tem uma questão de inconsciente coletivo, e o nosso, que a gente usa da Joana e do Platão, que é o inconsciente de vidas passadas. A gente chama vidas passadas, é muito diferente a compreensão. Tá? Mas só uma coisa. Mas a gente vai falar, Ana, de memórias. Tem umas 2 aulas só sobre memórias. Tá bom? Legal. Uhum. Gente, olha, veja só, dentro de uma família mesmo, vamos vocês mesmos, você, a Dávila, cada um que está aí presente, nós aqui, nós dois, quando tínhamos mais pessoas em casa, tudo, né? Nem todo, às vezes se interessa em ter esse conhecimento, né? Em aprofundar. E, às vezes, você olha, esse final de semana eu viajei, tudo, fui visitar parentes, e eu olhando assim, parentes meu, com todas pessoas inteligentes, graduadas intelectualmente e tal, né?
mas com a visão tão assim, presa, né? E até verbaliza, né? Tipo, quando eu sugeria a série do The Chosen, né? A pessoa fala assim, olha, não gosto de religião, não concordo, não acho que nenhuma religião é boa, não leva a nada, não altera em nada a nossa vida. Nessa aí, como sabe que eu sou espírita, nessa vida ou encarnação, como você diz, isso não vai alterar, não vai me convencer. Uma pessoa que tem, conforme eu te falei, uma pessoa inteligente, então, né, mas não tem, ela tem limitado essa visão, o que nós aqui estamos em busca. Então, às vezes, dentro do próprio no núcleo menor de amizade, de familiar, tudo, começa, a gente, por isso que tem que ter também essa compreensão de não achar que somos melhores em nada. Mas a gente observa, fala, que bom, já que esse é o caminho, que bom que nós já estamos trilhando isso, já abrindo a nossa mente para uma compreensão melhor de nós mesmos, né? Como fica mais fácil viver até. Fica mais fácil viver, a gente não vai levando a vida assim, deixa a vida me levar, né? A gente vai levando a vida com mais consciência. Tem que pensar assim, por que existem esses estudos? Por que existem tantos filósofos, tantos cientistas, tantos espiritualistas que se debruçaram sobre esses temas? Deve servir para alguma coisa, não é? Então, a gente vai ter que entender um pouco, e o objetivo aqui não é aprofundar nisso, é entender isso para linkar isso com o quê? Com a mente, com o que nós podemos fazer com as ferramentas para desenvolver as virtudes. Tem ferramenta, é isso que é o ponto mais importante para nós, né? A gente tem um videozinho para passar, eu preciso passar ele hoje. Se alguém quiser colocar alguma coisa mais rápido, eu faço o vídeo, depois a gente conversa um pouquinho mais. Então, o vídeo que eu falei, ele tem 4 minutos só, mas como a gente na aula passada passou um vídeo da questão das doenças da mente, né, que quem não viu deve ter visto já lá no tal, hoje o Sadhguru vai falar, então, ok, mas como que a gente faz? 4 minutinhos, ok? Então, só para fechar, Tá. então, gente, que nós possamos aproveitar essa oportunidade, né, desse autoconhecimento, né, porque não é dizer que nós estamos viajando ou querendo só estudo, não, é a lei, por menos que muitas pessoas não compreendam, né, que quando vê essas informações, para que isso? Por que ficar se preocupando com isso, né? Mas fatalmente, uma hora, todos nós teremos que ter essa consciência mais apurada de nós mesmos, quem eu sou, né? De como sou, né? E Pensa o seguinte, de uma forma bem simples. A gente já sabe assim, olha, a nossa vida atual, o meu eu, que não é o eu profundo, é o eu, esse ego, ele está cheio de armadilhas, ele está cheio de armas para se defender. Pronto, só isso já te dá uma compreensão um pouquinho melhor. E que tem uma coisa muito maior para a gente desbravar. Sem saber os nomes, sem se preocupar com o nome disso, o nome daquilo, isso já te dá uma ideia de vida um pouco diferente. O próprio fato de você entender que tem uma reencarnação e você sabe um pouquinho como funciona, já te dá uma dimensão diferente. Então, isso é a vida. Você vai aprendendo as coisas, algumas não são tão importantes, outras são e outras são muitos. Na medida que você vai aprendendo, você vai criando cultura, desenvolvimento e, como diz o Kardec, a intelectualidade é mínima, mas precisa ter para aprender a ver o que é o bom, o que é o bem, o que é o mal, né? E Então, com vamos lá. esse conhecimento, nós vamos nos observando e nas pequenas coisas do dia a dia, a gente vai se refinando, vai se melhorando. Então, vamos lá. Então, todo o sistema iógico é focado nisso? Existe uma tecnologia simples com a qual você pode manter a sua mente numa certa condição de clareza? Assim, você não precisa se preocupar com foco mental, é lá que a mente estará? Veja, onde quer que seu desejo esteja, é lá que sua mente estará, não é mesmo? Como se diz isso em Hindi? Onde quer que seu desejo esteja, é lá que sua mente estará, não é? Como se diz desejo? Icha.
Então, onde quer que seu desejo esteja, é lá que sua mente estará. Se você deseja algo intensamente, sua mente estará sempre lá. Neste momento, você deseja a Copa, o lugar errado para estar. Você deseja um gol, isso é o que você deve desejar quando está em campo, não é mesmo? Agora você pode desejar a Copa, mas quando está em campo, você só deseja gol, gol e gol, nada mais. Quando o seu desejo é forte, seu corpo e sua mente se movem naturalmente naquela direção, não é mesmo? Tudo que você desejar é para lá que você vai. Se o seu desejo diminuir, então você não consegue manter a mente nele. Portanto, você só tem que desenvolver o Ichya em você, para que o único Ichya seja fazer o gol. Assim, você não precisa se preocupar com foco mental, é lá que a mente estará. Pode alguém tirar sua mente do que você deseja? Pode alguém tirar sua mente do que você deseja? O que você deseja é para lá que sua mente naturalmente irá, não é mesmo? Então, como o yoga ajuda nisso? Veja quais são os parâmetros simples com os quais o corpo e a mente estão funcionando. Este é um maquinário complexo. Esta é a máquina mais sofisticada deste planeta, o corpo e a mente humanos, não é? Tudo o que criamos saiu desta mente. Portanto, esta mente é um maquinário complexo, muito complexo. Então, se você fizer qualquer coisa errada, ela criará muitas distrações por si só. Há certas maneiras simples. Tem uma tecnologia simples com a qual você pode manter sua mente em uma certa condição de clareza, em que ela simplesmente vê, em que você aprende a manter sua mente como um espelho, ela simplesmente mostra o que está lá, ela não distorce. No momento em que sua mente se identifica com muitas coisas, agora você está jogando como um jogador de hóquei da seleção da Índia. Agora você vê tudo distorcido, porque agora você está lendo toda a história, a glória do hóquei da Índia, as profundezas do hóquei da Índia, tudo passará em sua mente, agora você não vai jogar. Você não verá o jogo como ele é para começar. Aprender a manter a mente como um espelho, em que ela simplesmente mostre o que está à sua frente, sem qualquer distorções. Quando não houver distorções, você seguirá com o melhor de suas habilidades, não é? Agora você está caminhando neste chão, não há distorções em sua visão, você pode ver tudo claramente. Você seguirá com o melhor da sua capacidade, não é? Na sua própria visão, se houver distorções, você vai tropeçar desnecessariamente por todos os lugares. Portanto, qualquer talento que você tenha, qualquer capacidade que você tenha, se tiver que encontrar plena expressão, sua mente não se intromete, nem distorce nada. Ela apenas mostra tudo do jeito que é. Portanto, todo o sistema iógico está focado nisso, para um propósito espiritual que também pode ser usado para o esporte, que mostra tudo do jeito que é, não de outra forma, não do jeito que você pensa que é. Ele está falando para nós é aquilo que a gente falou lá no vídeo de saúde, de cura, que é identificação, é o desejo do budismo, né? Ou seja, uma relação fácil, quer ver fácil para a gente entender? Todo mundo aqui foi adolescente, quase todo mundo já se apaixonou uma ou duas vezes, e já viu quando você é adolescente, você está apaixonado? E às vezes nem adolescente, às vezes até adulto se apaixona, ele vive em função, como um robô, vive em função daquilo. Tudo foca naquilo, tudo é aquilo, e distorce tudo, mas ele foca naquilo. E pessoas são capazes de ter suicídio por causa de coisas desse tipo. Uma pessoa que tem um vício muito forte, como um químico ou um álcool, muitas das vezes ele se destrói porque o seu desejo é tão forte que ele não consegue enxergar o mundo, não consegue ver nada diferente, é tudo distorcido. Então, se você pensar dessa forma, pensa na nossa vida, as coisas que nós nos focamos, se a gente já questionou alguma dessas. Se nós já questionamos determinadas atitudes que nós temos, escolhas, né? Porque a identificação tem a ver com a escolha, que nós falamos na aula passada. Então, se você se identifica com alguma coisa, né? Então, o que a gente estuda? A gente estuda Espiritismo, estuda o Evangelho. Para quê?
Por que será que a gente estuda o Evangelho se ele fala de coisas tão profundas ali, espírito puro, espírito pacificador e o Espiritismo? Para a gente buscar uma identificação cada vez maior, mais abrangente, até um dia que a nossa identificação é total com Deus, com o cosmos, né? Mas, por enquanto, a nossa identificação ainda são com os vícios. Nós somos moradores do andar de baixo e com instinto. Mas por que nós estamos estudando tudo isso? Porque nós estamos vendo umas palavras diferentes. O que será que isso vai fazer? Depende de nós. É para exatamente mudar o nosso desejo, de não só das coisas físicas, porque isso ainda vai durar muito, mas também de algumas coisas que nos espiritualizem, que nos façam ser mais abrangente com as nossas identificações. É disso que ele está falando. E assim a mente vai se curando. Eu gostaria de pedir a vocês, aqui, ó, nós chegamos aqui, tá? Nós vamos entrar nas emoções. Essa é uma coisa nova para todo mundo. Infelizmente, eu ia falar do Augusto Cury, da Joana, do Hamed, do Emmanuel. Eu vou falar só da Joana, que é o mais completo, que importa mais, porque não vai dar para a gente falar de todos, vai gastar muito tempo e a gente tem muito assunto pela frente. O que eu vou pedir para vocês? Por favor, ó, leiam a antropologia, né, das emoções. O que a Joana faz é isso. É uma antropologia, ó, uma antropologia das emoções, tá? Vai aqui, ó. Vai até aqui. A lente do temporal e a temporal. Oi? E pede para anotar dúvida. Não, eu queria que vocês parassem, sabe? Eu sei que todo mundo lê livro, lê alguma coisa, mas dessa vez, como a gente está com o tempo reduzido, não é muita coisa. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, um livro de 14 páginas, gente, é bico. Um dia você tira o almoço, vai no banheiro, sei lá, senta e dá uma lida. Dá uma lida nisso, por favor. Se puder imprimir e marcar alguma dúvida, porque vai ajudar demais a gente na próxima aula a fazer isso aqui. Eu tenho que fechar isso na próxima aula, nosso programa aqui, tá? Então, vou pedir isso, por favor, para vocês. Quem não vê a aula vai ver no gravado entre hoje e amanhã. Eu estou pedindo a mesma coisa para todo mundo, ok? Então, vamos lá. É isso que nós tínhamos para hoje. Se alguém tem alguma colocação, uma dúvida, quiser falar alguma coisa, aproveita aí. Ainda tem uns minutinhos. O interessante de tudo, gente, é que com os nossos estudos, né, não só aqui, ó, todo o que nós temos procurado, né, conhecer, né, então faz com que a gente tenha um olhar diferente para nós mesmos e no nosso contexto, onde nós estamos imersos, né? E com isso a gente começa a observar, não, como eu faço questão de dizer, não nos achando melhor em nada, não somos melhores em nada, mas a gente começa a ter essa percepção. Reflexão, né? Sobre reflexão, a vida, né? De como que a gente vê, como que as pessoas vão vivendo, e sem parar para questionar, para ter o senso crítico, né? Para ter discernimento, né? E a partir do momento que a gente tem esse despertar, fatalmente a nossa vida vai melhorando. A gente vai tendo mais tolerância, mais compreensão, vai sendo mais fraterno, vai sendo realmente uma pessoa melhor, né? E se é a lei divina essa, né? É nós sermos perfeitos, chegarmos a sermos espíritos puros, né? Que ótimo que nós já estamos caminhando, né? Muitas vezes diferente de todo o nosso contexto, né, que a gente vive, mas nós estamos indo, né? E sabendo que certamente todos também terão que trilhar essa gama de conhecimentos, né? Ana, você quer falar alguma coisa ou só clicou aí? Ok. Alguém quer fazer algum comentário, pergunta, dúvida, não ficou claro alguma coisa? Vamos aproveitar aí que a gente já vai, já. E vale a sugestão, né, que até o Fred mesmo citou aí, do caderninho, que eu sou o exemplo, ó, toda semana, pode ver que tem a data, as datinhas aqui, assim, eu coloco
as dúvidas do dia, né? Depois eu penso, sempre vejo a aula gravada, aproveito para anotar alguma coisa, né? E com isso a gente vai melhorando. Quem sabe semana que vem, nós temos um dever de casa, vocês chegam aqui com a cadernetinho, o caderninho, anotado as dúvidas. É isso, gente. Muito obrigado para vocês. Vamos fazer a fazer uma prece. perguntinha. Fred, sua tia, que estava hospitalizada, está melhor? Como é que está? Grace, ela está... eu acho que já está caminhando para desencarnar, entendeu? Ela está na UTI da Santa Casa de São José dos Campos, ela teve uma parada cardíaca no sábado de manhã, hoje ela está entubada, tudo. Então é um processo, ela tem 87 anos, né? Então Sim, ela temos que ter aceitação, né? tem que aceitar, ela tem uma doença neurológica que evoluiu rapidamente, entendeu? E causou essa insuficiência respiratória dela, né? Então é aguardar, né? Aguardar com tranquilidade e pedir, né, que os nossos irmãos, que os amigos espirituais nossos auxiliem a família, a todos nós, a ela também, né? Porque esse momento não é muito... A gente não sabe como é, né, para cada um. Então, é o que todos nós vamos ter que enfrentar, né? Sim, Mas mais cedo ou mais tarde, né? Independente, às vezes, muitas vezes, até de ser mais jovem ou mais velhos, né? então, eu fui falar isso para o meu pai, né, que ela estava numa situação já meio crítica, e meu pai vai fazer 95 anos. Maravilha. Aí ele assim, nossa, mas ele não ficou abalado, ele falou, mas é o destino de todo mundo. Ele mesmo já tem essa consciência que ele já está na hora extra. Né? Ela, para ele, é uma menina ainda, né? Então, né? Então ele realmente está... Que bom, vida longa que tem, né? Então, gente, conforme falei para vocês, eu tenho uma cadernetinha aqui que eu coloco o nome de prece. Então, vamos orar, vibrar um pelos outros, pela sua tia, que essa vibração que nós vibramos, quando nós pensamos, chega a ela, com certeza, em forma de um lenitivo, né, para ela passar por esses momentos, né, da melhor forma possível, e para a família também, né? Então, é isso, meus queridos. Então, vamos continuar rogando a Deus, nosso Pai, que abençoe as nossas intenções, os nossos propósitos de estarmos aqui para nos melhorar, que os nossos erros que nós cometemos, que nós tenhamos humildade para reconhecer, né, e reparar, né, e fazer questão de trabalhar o nosso auto-amor, respeito a nós mesmos, né, e assim nós vamos nos burilando. Então, eu vou fazer a prece. Qual é o nome da sua tia mesmo, por favor, Fred? Maria de Lourdes Lopes Barreto. Sim. Então, vamos hoje, mais uma vez, vamos cerrar os nossos olhos, né? E nesse momento, Senhor Deus, nosso irmão Jesus, nossa mãe Maria Santíssima, nossos amigos espirituais, que possam nos abençoar conforme farei os nossos propósitos, embora todas as nossas imperfeições, mas que abençoe os nossos propósitos de melhora, que nós tenhamos humildade de reconhecer as nossas falhas e irmos em busca da luz, do discernimento, com boa vontade de trabalhar o nosso auto-amor e assim, Senhor, a cada dia que nós possamos ser melhor. Nesse momento, que as nossas vibrações de amor cheguem a todos os nossos companheiros que não puderam estar presentes hoje aqui na nossa sala, mas que recebam todo o nosso amor, nosso carinho, e particularmente pedimos pela Dona Maria de Lourdes Lopes, tia do Fred, que está em São José dos Campos, que nesse momento nossas vibrações de carinho, unido aqui os nossos corações e pensamento, que chegue a ela em forma de luz, de bênção, que ela possa passar por esses momentos da melhor forma possível. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada, caros amigos espirituais que nos sustentam. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, Jesus.
e que possamos, a cada dia, estarmos sempre com o propósito de sermos melhores. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço a todos, um beijo no coração. Um abraço para vocês, até semana que vem. Não esqueça do deverzinho de casa. Beijo. Fique com Deus. Nós vamos saindo aqui, tá bom? Tem semana do Kardec, gente. Apareça lá no centro. Quinta-feira eu irei. Veja, quem sabe vocês não vão. A Geni ótima para ouvir. Convido todos a irem quinta-feira ao centro, quem puder ir. Estou parando a gravação